Fizemos uma viagem muito tri visitando o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Lá é onde existem os sítios arqueológicos com as datações mais antigas da presença humana no continente americano. Sim, anterior ao período da migração pelo Estreito de Bering, que teria sido há 12 mil anos. No Piauí, vimos as maravilhosas pinturas rupestres na Serra Talhada, Serra Branca, Serra Vermelha e Serra da Capivara. Tudo dentro desse imenso parque nacional de mais de 100 mil hectares. Os desenhos mostram figuras humanas, animais, grupos, alguns em movimento, cenas de caça, cenas de dança, uma grande variedade, é fantástico. É muito divertido tentar interpretar as imagens. Ficamos como crianças adivinhando algum sentido para a representação, sabe? Como quando a gente olha para as nuvens e vai descobrindo figuras. Assim a gente fez com as pinturas vermelhas de óxido de ferro, ou brancas de gipsita, ou pretas de carvão vegetal, ossos carbonizados. São encantadoras. A variedade de pinturas rupestres na região é tanta que os estudiosos conseguiram identificar estilos diferentes, chamados Nordeste e Agreste, um com movimento e outro em poses estáticas. E dentro de cada estilo tem variedade de tradições como contornos vazados, contornos preenchidos, geometrismos de preenchimento, monocromia, policromia, é surpreendente. De passar o dia inteiro curtindo essas pinturas rupestres, fascinante. As pesquisas arqueológicas na região começaram com a doutora Niede Guidon nos anos 70, que foi a grande responsável pelas pesquisas, pela captação de recursos, pela formação dos técnicos, pela criação institucional do Parque Nacional, pela criação da fábrica de cerâmicas na região, pela criação do Museu do Homem Americano, pela criação do Super Museu da Natureza, uma pessoa diferenciada. Na região, os sertanejos encontraram as pinturas há mais de 100 anos. Tinha uma crendice de que os espíritos dos índios governavam os lugares onde estavam as artes. Então não mexiam em nada por lá, e as coisas se preservaram no ambiente seco. Bendita crendice. A geologia da região é das mais antigas do Brasil. Tem formações em camadas de períodos diferentes. Tem um maciço cristalino, bem antigo. Tem os conglomerados de seixos arrastados por rio, mar ou degelo. Sim, o sertão já foi mar. E tem o arenito sedimentar que compõe as maravilhosas pedra furada e outras formações rochosas da região. Tem até um cânion com um microclima diferente, com temperatura mais amena o ano todo. Incrível! Visitamos essa região de Caatinga no período verde. É lindo! Não está no período seco. Aqui as estações do ano são todas quentes, muito quentes, um calor do Piauí. A diferença é que metade do ano chove e na outra metade do ano não chove. Agora que chove, toda a Caatinga está bem verdinha. A gente se surpreende ao ver esse outro lado, já que o clichê era a Caatinga em época seca. Se destacavam as cactáceas da região e outras árvores perdendo as folhas. Agora o mato está todo verde a perder de vista. É lindo. Vimos muito mocó, aquele roedorzinho parecido com a capivara que vive escondido em cavernas, mocoseado, calangos, urubus, cardeais, sabiá, jumentos, jegues, bodes, cabras, cabritos, andorinhas em revoada, que eram esperadas no fim da tarde, mas deram VO. O Museu do Homem Americano é todo modernoso, com uma sala de projeção que nos deu uma aula sobre os achados dos pesquisadores na área do parque. Tem o crânio Zuzu de 9.920 anos. Tem réplicas dos sepultamentos encontrados, tanto em forma de urnas quanto nas chamadas fossas. Tem esqueletos quase completinhos de milhares de anos. A seção de itens líticos, as ferramentas feitas de pedra, tem uma bela variedade catalogada pelos especialistas. Tem um projétil tão perfeitinho que é destacado no acervo como a joia da coroa. Brilhante! O Super Museu da Natureza é um espetáculo. Tem várias sessões interativas contando o início da vida do planeta e da vida no planeta. É muito bem bolado. Tem várias amostras de trilobitas encontrados no parque. Tem crânios e demais ossos da megafauna. Tem imagens representativas de dinossauros emplumados que viveram onde hoje é o Brasil. Tem um esqueleto da preguiça gigante sul-americana. E a vista do terraço, um espetáculo. Experimentamos a culinária local, peixe surubim grelhado, sarapatel de bode, moqueca de banana, purê de macaxeira frita, baião de dois, peto de carneiro, pirão de bode, queijo de cabra, queijo de ovelha, sorvete de caramelo de bode, guaraná cor-de-rosa Jesus, sucos e picolés de frutas da região. E as frutas e todas as comidas são uma delícia. Passeamos também na cidade. Conhecemos as pequenas São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, no Piauí, com seus espaços públicos e monumentos fazendo referência às pinturas rupestres e à fauna da região. Estátuas gigantes de capivara, tatu, tamanduá, siriema, encantadoras. Conhecemos as cidades crescentes e rivais Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, separadas pelo Rio São Francisco. Cruzamos de uma para outra pela bela ponte e de volta de barca no fim do dia. Vimos tamareiras que deram frutos em apenas 40 anos, visitamos igrejas com lindos vitrais, inclusive uma inovadora com ventilação natural nas paredes térreas. Caminhamos pela orla das duas cidades. Vimos a estátua em homenagem ao músico João Gilberto.
Vimos um fã-clube ou centro cultural dedicado ao cantor Roberto Carlos. Vimos uma variedade de artesanatos regionais. Nos espantamos com as belíssimas obras da oficina de esculturas em madeira do mestre Quincas. Passeamos de barco no Rio São Francisco ao pôr do sol, na divisa das cidades. Vimos esculturas em ilhas dentro do rio, coisa mais linda. No final do roteiro, fizemos novo passeio de barco pelo Rio São Francisco. Navegamos pelo lago formado pela barragem da usina hidrelétrica de Sobradinho, o maior do Brasil, com música nordestina e brasileira e brega ao vivo. A melhor parte do trajeto, além do almoço, foi a parada na chamada Ilha da Fantasia para 1 horinha de banho no lago. Fizemos uma visita guiada pela vinícola Terra Nova da Miolo. O terroir do semiárido tropical cultivam a uva Shiraz e produzem principalmente espumantes. O nosso preferido, o moscatel tropical, é produzido aqui. Delicioso. Esse passeio nos trouxe muitas novas sensações e conhecimentos. O calor, a música, os cheiros, os sabores, as artes, as paisagens, a geologia, a caatinga, as pinturas rupestres, os achados arqueológicos, tudo nos faz refletir sobre as nossas vidas. Foi uma viagem que valeu muito.